Eduardo, mas eu preciso ser um especialista e saber profundamente todos esses pilares básicos aí para ser um cientista de dados? E galera, se eu fosse fazer um chart aqui para vocês aqui e mostrar graficamente o percentual de relevância aí da maioria das perguntas que eu recebo aqui, galera, no suporte e nas redes sociais, é exatamente esse tipo de pergunta. Eduardo, eu preciso ser um especialista, eu preciso saber profundamente todos esses pilares aqui para eu ser um cientista de dados, Eduardo? E a verdade, galera, é que não. Você não vai precisar ser um PhD para ser um cientista de dados. E eu vou te explicar por quê. Galera, quando eu estava começando lá atrás, há muitos anos atrás, para falar a verdade, o sentimento que eu tinha era de que ou eu precisava ser um estatístico formado, ou eu precisava ser um cientista da computação, ou eu precisaria ser um matemático, ou precisaria ser isso tudo junto para eu conseguir ser um cientista de dados. Sabe por quê? Galera, quando eu estava começando lá atrás, eu tive a sorte de trabalhar com uma galera muito boa. O Banco do Brasil, eu trabalhava no Banco do Brasil e lá, galera, o antro dos cientistas de dados nesse país parece que sai de lá, sabe? Os caras são muito fera. Os caras são, assim, pessoas que não é à toa que o Banco do Brasil, Itaú, essas empresas do setor financeiro são o que são, né? São extremamente bem-sucedidas porque elas aplicam o que elas pregam, que é ser uma empresa focada em dados, né? Todas as decisões lá dentro, galera, não, assim, todas preciso ser rigoroso também com a minha palavra, né? Todas não, mas a grande maioria das decisões que eu via sendo tomada lá dentro eram baseadas em dados. Tinha gestores altamente competentes ali para extrair dos funcionários que estavam lá exatamente esses critérios aqui com relação à ciência de dados, embasando a tomada de decisão. E essa galera que estava lá era uma galera muito tora, já sabia fazer muita coisa com a ciência de dados que a gente já vê hoje. Eu estou falando disso há 10, 15 anos atrás. Já via ali o início, o nascer ali do aprendizado de máquina sendo aplicado no dia a dia ali da empresa. E eu olhava e via a formação da galera e falava, ixi, Maria, esse cara aqui é doutor em estatística, esse outro aqui, pô, o cara aqui tem mestrado aqui em ciência da computação, não sei o que lá. E a verdade é que esse trabalho que esse cara teve na academia ajudou a formar o que ele é e o dia a dia da empresa simplesmente consolidou. É que nem pegar um martelo assim, sabe, e dar aquela martelada certeira. Foi ali o dia a dia no campo de batalha. A galera que estava lá já sabia tanto, mas quando eles chegaram e aplicaram ali o conhecimento que eles tinham no dia a dia, foi o sucesso tremendo, que é o sucesso dentro do Banco do Brasil e do Itaú, do Nubank, vocês veem aí, o Nubank sempre atrás de cientistas de dados, não é à toa, por quê? Porque exatamente esses caras fazem acontecer. E aí, mas esse era o sentimento que eu tinha. Então quer dizer que eu preciso ser estatística, eu preciso ser cientista da computação. E eu era um mero economista. Eu falava assim, cara, quando eu começo a entender uma coisa aqui, aí beleza, eu entendi tudo da estatística, beleza. Aí me vem um outro pedaço aqui que eu vou precisar aprender a programação, por quê? Porque está voltada ali à ciência da computação, porque tem um pouco de programação. Eu falo, quer dizer que agora, além de fazer estatística, eu vou precisar fazer a graduação em ciência da computação também. Então eu ficava assim, maluco. E aí o tempo foi passando e eu me vi adentrando e aprendendo vários tipos de conhecimento lá dentro e que me capacitaram na minha forma de trabalhar. Então, mesmo no centro estatístico, mesmo sendo cientista da computação, eu trabalhava com a ciência de dados. E essa é a realidade da grande maioria dos profissionais dessas empresas. Apesar de não ter essa formação, eles são treinados para isso. E essas empresas, elas investem muito, muito mesmo, milhões de reais na capacitação dos funcionários, em aquisição de ferramentas para fazer ciência de dados. E a verdade é que eu via pessoas como eu também, pessoas de outras áreas, trabalhando com dados ali também, trabalhando com a ciência de dados em si,
mesmo sem ser estatístico, mesmo sem ser cientista da computação, mesmo sem ser um matemático em si. É claro que lá no início, nos primórdios, a gente via, sim, a procura pelo diploma, sabe? O diploma, ele antigamente, ele era como se fosse ali a chancela de que o cara realmente tinha capacidade para fazer a parada. Só que o tempo foi passando e a gente viu que o que a gente estava precisando ali em determinados momentos era a galera que fazia, que punha a mão na massa. Não era só a galera que estava no dia a dia ali e na universidade que tinha os títulos. Então, esse tipo de vivência que eu tive dentro dessa empresa durante anos, né? E assim, não era só nessa empresa, né? A gente tinha muito contato com outras empresas do ramo financeiro também. O próprio Banco do Brasil, ela é um banco múltiplo, né? Então, ela tem várias outras empresas dentro do grande guarda-chuva dela. Então, a gente via isso dentro das outras empresas também, que o cientista de dados, cara, pouco importava se o cara tinha graduação às vezes. Por quê? Porque o que importava era o que o cara sabia fazer. Era o que o cara conseguia entregar de conteúdo. Isso era o mais importante. Então, já agora, eu quero dizer para você que não, cara, você não precisa ser um PhD, não. Você não precisa ser um estatístico, nem cientista da computação, nem matemático. Vai precisar, sim, de muita força de vontade para aprender esse conteúdo, que é um conteúdo muito bacana. Mas, ó, eu tenho alunos dos mais diversos ramos, desde engenheiro até aluno que está ali na área das humanas, tem aluno que nunca não se formou ainda, que está ali em busca da sua formação, tem aluno que nem quer se formar, mas ele quer o conhecimento, né? Inclusive um percentual bem grande. E galera, esse é o objetivo aqui, de trazer esse conteúdo de forma clara, para que você já no início não se esbarre nesse obstáculo, que é acreditar que você precisa ser um PhD nessa parada para fazer todo esse trabalho como cientista de dados. Beleza?